Foi exatamente isso que minha mãe disse enquanto jogava o livro de xadrez favorito do meu avô na lata de lixo. Ela até derramou a taça de espumante sobre ele, rindo como se destruir a memória dele fosse apenas um jogo. Mas no momento em que ela saiu da sala, eu o resgatei. Ela achou que estava apenas jogando fora velharias empoeiradas. Ela estava enganada. Dentro das páginas escavadas estava a única coisa que ela não sabia que existia: o último testamento original e registrado em cartório de Nicolau Valença. Aquele documento provava que a escritura que ela estava usando para vender a mansão era falsa. Provava que eu era a dona de tudo. A fazenda, o dinheiro, tudo. Ela não jogou apenas um livro fora. Ela me entregou a arma que iria destruir, lá. Antes de eu contar o que fiz com aquele livro e como usei meu silêncio para deixá-los se destruírem sozinhos, deixe um comentário abaixo. De onde você está acompanhando essa história agora? Quero saber quem está do meu lado. Para entender por que não saí daquela cozinha gritando, você precisa entender o que aconteceu 1 hora antes. A recepção do funeral estava chegando ao fim. O ar na sala de estar cheirava a lírios murchos e perfume importado enjoativo. Passei as últimas 3 horas reabastecendo taças de vinho e guardando casacos, invisível na minha própria casa. Quando o último convidado finalmente saiu, aproximei-me da minha mãe. Beatriz estava sentada na cabeceira da mesa de jantar de mogno, revisando uma avaliação imobiliária com um homem que eu não reconhecia, um corretor que parecia medir o mundo em metros quadrados. Mãe, disse eu, com a voz baixa, eu queria saber se posso ficar com o livro de xadrez do vovô, aquele na lareira. Ele me ensinou a jogar com ele. Beatriz olhou para cima, irritada porque a ajudante estava falando. Ela olhou para o livro encadernado em couro na estante. Aquela coisa velha cheira a mofo. Ela o pegou. Por um segundo pensei que ela fosse me entregar. Em vez disso, ela o jogou em uma cadeira de madeira dura ao lado dela. Então ela ajeitou o corpo e sentou-se diretamente sobre ele. Na verdade, deixa aí, disse ela, alisando a saia. Preciso ficar mais alta. Esta mesa é muito alta para negociações. Ela sentou na memória do meu avô como se fosse uma almofada barata. Meu irmão Guilherme, encostado no aparador, soltou uma risada seca. Boa utilidade para isso, disse ele. Ele inclinou sua taça de cristal e um fio de líquido dourado e pegajoso caiu sobre a cadeira, encharcando a lombada do livro. Ops! Minha mão escorregou. Eles nem olharam para mim. Apenas continuaram conversando com o corretor sobre demolir o jardim de inverno para colocar uma piscina. Fiquei ali, minhas unhas cravando nas palmas das mãos, percebendo que para eles eu não era família, eu era mobília. Esperei até que fossem para a varanda fumar charutos antes de pegar o livro e correr para a cozinha para limpá-lo. Foi quando encontrei o testamento lá dentro. E foi quando a raiva finalmente se clareou em algo útil. Se eu fosse lá fora agora e agitasse este documento na cara deles, eu sabia exatamente o que aconteceria. Beatriz o arrancaria. Ela o rasgaria, queimaria ou alegaria que era uma falsificação. Isso se tornaria uma disputa civil interminável. Seria a minha palavra contra a dela no inventário por 5 anos, e ela tinha dinheiro para me esgotar com honorários advocatícios. O tribunal civil não era suficiente. Eu não queria apenas a casa. Eu queria justiça. Olhei para a capa molhada e arruinada do livro. Percebi que meu silêncio era mais perigoso que minha voz. Se eu ficasse quieta, se deixasse que acreditassem que eram donos da mansão, eles eventualmente tentariam transformar essa propriedade em dinheiro vivo. E no momento em que assinassem um contrato usando uma casa que legalmente não possuíam, não seria mais uma disputa familiar. Seria estelionato. Seria um crime federal. Coloquei o livro na minha bolsa sob um suéter reserva. Limpei o balcão. Então voltei para a varanda. Recolhi as taças vazias e sorri. A ganância é a armadilha. Meu silêncio é a isca. 2 semanas depois, a armadilha começou a fechar. Eu estava no solário polindo as janelas, invisível como sempre. Beatriz andava de um lado para o outro, seus saltos estalando agressivamente no piso de madeira nobre. A venda da casa tinha encontrado um obstáculo. A pesquisa de cartório estava demorando porque os registros da propriedade eram antigos, datando da década de 1940. O comprador estava recuando, mas Beatriz não podia esperar.
Ela tinha dívidas que eu não deveria saber, perdas em jogos de azar online e um estilo de vida que exigia milhões. Me consiga esse empréstimo ponte. Ouvi ela sibilar ao telefone. Sim, eu sei que os juros são altos. Eu não me importo. Preciso de uma transferência de 2,5 milhões de reais. Liberação imediata após a assinatura. Beatriz parou de andar. Pude ver a ganância lavar seu rosto, suavizando as linhas de preocupação. Faça. Marque para sexta-feira. Eles iriam usar a casa, a minha casa, como garantia para um empréstimo milionário. Eles iriam assinar documentos legais alegando serem os únicos proprietários. Eles presumiram que eu era estúpida demais para entender o que significava garantia real. Eles presumiram que eu era apenas a Ana, a garota que limpava as janelas. Terminei o vidro, peguei meu balde e saí da sala. Fui para a lavanderia, fechei a porta e disquei um número que havia memorizado há 2 semanas. Doutor Ribeiro, sussurrei quando o advogado atendeu. Está acontecendo. Eles vão fazer uma alienação fiduciária do imóvel. Vão assinar na sexta-feira. Tem certeza, Ana? A voz dele era grave e séria. Assim que assinarem esses papéis, não haverá volta. Isso é fraude bancária contra a instituição financeira. Eles irão para a prisão. Eu sei, disse eu, olhando para o reflexo dos meus próprios olhos frios na porta da máquina de lavar. Deixe-os assinar. A manhã de sexta-feira chegou com o silêncio pesado e sufocante de um tribunal logo antes da leitura do veredito. Passei os últimos 2 dias esfregando chãos que não precisavam de limpeza, me mantendo ocupada, me fazendo parecer pequena. Eu precisava que eles me vissem como parte da mobília. Se me vissem como uma pessoa, poderiam lembrar que eu existia. Poderiam lembrar que eu era uma ameaça. Mas para Beatriz e Guilherme, eu era apenas a filha que não deu certo, a garota que limpava a bagunça enquanto os adultos faziam negócios. Às 10, a campainha tocou. Não era a polícia. Ainda não. Era o Sr. Hélio, o operador financeiro. Um homem pequeno em um terno que parecia caro, mas caía mal, o tipo de sujeito que vivia do desespero e da ganância alheia. Ele foi seguido por uma tabeliã, uma mulher de rosto severo com uma pasta pesada. Eles se instalaram na biblioteca, espalhando papéis sobre a mesa de mogno do meu avô, a mesma mesa onde ele costumava me ensinar estratégias de xadrez em tardes chuvosas. Agora estava sendo usada para vender o legado dele. Entrei com uma bandeja de prata com café e biscoitos finos. Mantive os olhos baixos, colocando a bandeja na mesa lateral. Beatriz nem me reconheceu. Ela estava focada demais na tela do laptop do senhor. Hélio, com os olhos famintos. Então, disse Beatriz com a voz tensa, assim que eu assinar, os fundos são liberados? O Sr. Hélio digitou algumas teclas. Isso está correto, Sra. Valença. Assim que a tabeliã reconhecer a firma na escritura de confissão de dívida e na nota promissória, autorizo a transferência. É um TED imediato. A senhora verá os 2,5 milhões na sua conta em minutos, mas tenho que lembrar lá que a taxa de juros é agressiva. Se atrasar uma parcela... Não vamos atrasar nada, Guilherme interrompeu, debruçando-se sobre o ombro de Beatriz. Ele cheirava a colônia cara e arrogância. A propriedade será vendida para uma construtora no mês que vem. Isso é apenas uma ponte. Temos capital. Ele estava mentindo. Claro, a construtora já havia desistido por causa dos problemas na documentação. Eles não estavam pegando dinheiro para cobrir uma lacuna. Estavam pegando dinheiro para fugir. Estavam trocando fichas que não possuíam antes que o cassino percebesse que eram falsas. Procedimento padrão, disse Hélio, deslizando uma pilha grossa de documentos em direção a Beatriz. Assine aqui e aqui. Rubrique o rodapé da página 4. Despejei o café lentamente, fazendo a tarefa durar. Eu precisava ver. Eu precisava testemunhar o momento exato em que o crime passava da intenção para a ação. Beatriz pegou a caneta. A mão dela não tremeu. Essa foi a parte aterrorizante. Ela não hesitou. Ela não olhou para o retrato do sogro pendurado na parede. Ela apenas pressionou a ponta da caneta no papel e assinou seu nome. Beatriz Valença, proprietária. Ela assinou o pedido de empréstimo. Assinou a escritura pública. Assinou a declaração de bens. A cada risco de tinta, ela cavava um buraco do qual nunca poderia sair. Isso não era mais mentir para a família.
Isso era mentir para uma instituição financeira regulamentada. Isso era fraude. Isso era estelionato. A tabeliã pegou os papéis, conferiu a identidade que Beatriz havia colocado na mesa e, com um baque pesado, carimbou os documentos e colou o selo de autenticidade. O som ecoou na sala como um tiro. Estava feito. A mentira agora era um documento legal. Parabéns, disse o Sr. Hélio, digitando o comando final em seu laptop, iniciando a transferência agora. Peguei a leiteira vazia e saí da sala. Meu coração batia um ritmo forte contra minhas costelas, mas meu rosto era de pedra. Fui para o corredor, enfiei a mão no bolso do avental e toquei a tela do meu celular. Era a hora. Um único toque alegre quebrou o silêncio. Veio do laptop do Sr. Hélio. Ele virou a tela. Um sorriso oleoso estava estampado em seu rosto. Transferência concluída. 2,5 milhões de reais. Creditados com sucesso na conta de Beatriz Valença. Minha mãe soltou um som que era meio risada, meio soluço. Ela agarrou o braço de Guilherme, os olhos selvagens de triunfo. Conseguimos. Estamos ricos. Guilherme já estava puxando o celular, provavelmente para ligar para um doleiro ou uma concessionária de importados. Eu te disse, falou ele, estufando o peito. Dinheiro fácil. Parei na porta, a mão funda no bolso do avental, meu polegar pairando sobre o botão de mudo na tela. Eu estava em uma chamada ativa com o Dr. Ribeiro. Ele estava sentado em um sedã, no final da entrada da garagem, e não estava sozinho. Eu precisava de um último prego no caixão. Eu precisava de uma confissão verbal para combinar com a assinatura. Mãe, eu disse, minha voz tremendo apenas o suficiente para soar patética. Então, o dinheiro está na sua conta? Você hipotecou oficialmente a casa? Beatriz girou, o rosto se contorcendo em escárnio. Ela olhou para mim como se eu fosse uma mancha em seu tapete novo. Ana, o dinheiro é meu. A casa é minha. Agora saia da minha frente antes que eu chame a segurança para te jogar na rua. Segurança? Perguntei, minha voz perdendo repentinamente o tremor. Não acho que você vai precisar deles. Tirei o telefone do mudo. Ouviu isso, Dr. Ribeiro? Em alto e bom som, Ana. A voz dele crepitou pelo alto-falante. Afaste-se da porta. Dei um passo para o lado. A porta da frente não se abriu. Ela foi arrombada para dentro. Não foi uma batida educada. Foi uma invasão. 4 agentes com jaquetas da Polícia Federal entraram na biblioteca com a precisão de uma marreta, seguidos de perto por um promotor e pelo Dr. Ribeiro. Polícia Federal, gritou o agente líder. Afastem-se da mesa. A sala se dissolveu em caos. Beatriz gritou, derrubando sua xícara de café. Ela se estilhaçou, espalhando líquido escuro sobre seus sapatos caros. Guilherme tentou rastejar para trás, derrubando sua cadeira. O que é isso? Gritou Beatriz, apontando um dedo trêmulo para os agentes. Quem são vocês? Saiam da minha casa. Não é sua casa, Beatriz, eu disse, caminhando para o centro da sala. Enfiei a mão na minha bolsa e tirei o livro de xadrez. Abri a capa oca e removi o documento que protegia há 2 semanas. Este é o testamento original do vovô, registrado, público e bastante claro. Entreguei ao agente principal. Meu avô deixou tudo para mim. Minha mãe acabou de usar uma propriedade que não possui para garantir um empréstimo fraudulento. Isso é estelionato. É fraude contra o sistema financeiro. A compreensão atingiu a sala como uma onda física, mas a melhor reação não foi a de Beatriz, foi a do Sr. Hélio. O operador financeiro olhou dos distintivos para o testamento e a cor sumiu de seu rosto. Ele percebeu que tinha acabado de facilitar um crime grave. Ela me disse que a matrícula estava limpa, gritou Hélio, agarrando seu laptop e empurrando-o em direção aos agentes como um escudo. Eu tenho os e-mails. Ela jurou que tinha a escritura. Eu não vou cair por isso. Você pode explicar isso ao juiz, disse o agente, confiscando o laptop. Um agente avançou em direção a Beatriz. Ela recuou, atordoada. Não me toquem. Sou Beatriz Valença. Esta é a minha casa. Beatriz Valença, disse o agente calmamente, virando-a e fechando as algemas em seus pulsos. A senhora está presa por estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Aquele clique foi melhor que o dinheiro, melhor que a casa. Era o som das consequências finalmente chegando. Minha mãe olhou para mim como se nunca tivesse me visto antes.
boca entreaberta, olhos arregalados, e então cuspiu. Sua bruxazinha. A verdade é paciente, mãe, disse eu, fria e firme, e o tempo dela acabou de chegar. Enquanto a levavam em direção à porta, expirei pela primeira vez em meses. Tinha acabado. A casa estava salva. O monstro estava acorrentado. Esqueci uma coisa. Monstros viajam em bandos. Policial, espere. A voz de Guilherme era suave, quase entediada. Ele se levantou, tirou um fiapo de seu blazer e abriu sua pasta como se estivesse esperando sua deixa. Vocês estão prendendo a pessoa errada. Afaste-se, senhor, alertou o agente líder. Receio que não possa. Guilherme sacou um documento carimbado com um selo oficial pesado e o entregou com um sorriso presunçoso. Minha irmã Ana não tem capacidade legal para acusar ninguém de nada. A partir das 9 desta manhã, ela está sob curatela provisória. O agente examinou a página, franzindo a testa. O que é isso? Uma liminar de interdição? Exatamente, anunciou Guilherme para a sala. Delírios paranoicos graves, fabricação de memória, histórico de plantar evidências. Ele se virou para mim, com uma pena falsa colada no rosto. Está tudo bem, Ana. Você está tendo um surto. Vamos conseguir ajuda para você. A sala ficou gélida. O agente olhou da ordem judicial para mim, depois para as algemas de Beatriz, e hesitou. A assinatura de um juiz tinha peso. Se eu fosse considerada incapaz, meu testemunho seria nulo. O testamento seria suspeito. A prisão poderia ser prematura. Senhor, disse o agente ao Dr. Ribeiro, esta liminar é assinada pelo juiz Miller. Concede a curatela temporária imediata de Ana Valença e seus bens a Guilherme Valença. Nós temos que pausar isso. Beatriz parou de lutar e se endireitou, um sorriso cruel retornando. Eu te disse, ela sibilou para mim. Você é doente? Você sempre foi doente. Por 10 segundos aterrorizantes, apenas o relógio de pêndulo se movia. Senti as paredes se fechando. Este era o golpe de mestre deles. Me trancar em uma clínica, me medicar até o silêncio, vender a casa enquanto eu não podia revidar. Olhei para o doutor Ribeiro. Ele não parecia preocupado, parecia entediado. Delegado, disse o Dr. Ribeiro, colocando-se entre Guilherme e o agente. Antes de cumprir essa ordem, leia o adendo ao testamento de Nicolau Valença. Cláusula 14, a linha B. Chamamos de cláusula de competência. Guilherme zombou. Um testamento não anula uma ordem judicial, velho. Anula quando a ordem foi obtida através de perjúrio e laudo falso, retrucou Ribeiro, puxando um segundo documento. O Nicolau antecipou isso. Qualquer beneficiário que contestar a saúde mental de outro deve se submeter a provas rigorosas, e o acusador deve provar a incapacidade com uma avaliação legítima atual. Temos uma avaliação, latiu Guilherme, agitando um papel. O doutor Schwartz assinou um laudo esta manhã. Doutor Schwartz? Ribeiro ergueu uma sobrancelha. O mesmo Dr. Schwartz, que teve o registro cassado no Sul por fraude em seguros, escolha interessante, porque nós também temos uma avaliação. Ele entregou uma pasta ao agente. Ana completou voluntariamente uma avaliação psiquiátrica forense completa ontem à tarde, conduzida pela doutora Evans, perita oficial do Estado. Mente sã, inteligência superior, totalmente capaz de gerir seus bens. O agente comparou os documentos. Um laudo duvidoso de um médico desacreditado, usado para apressar uma liminar, contra uma avaliação oficial limpa, datada de 24 horas atrás. O vovô estava sempre 3 jogadas à frente, disse eu, com a voz cortando a tensão. Ele não me deixou apenas dinheiro. Ele me deixou um escudo. A hesitação do agente desapareceu. Ele olhou para Guilherme. Senhor, você usou um laudo médico fraudulento para obter uma ordem judicial? Isso é fraude processual. Isso é obstrução de justiça. O sorriso de Guilherme desmoronou. Ele olhou para o papel como se tivesse se tornado venenoso. Eu não sabia, o médico disse. Vire-se, ordenou o agente. Mãos nas costas. Não. Guilherme tropeçou de volta na mesa. Você não pode fazer isso. Eu sou o curador. Eu sou. O clique das algemas encerrou o discurso. Você não é curador, Guilherme, eu disse, enquanto o levavam para fora logo ao lado de nossa mãe. Você é apenas mais um peão. 6 meses depois,
O mofo e o cheiro de espumante velho se foram, substituídos por tinta fresca, brisa do mar e algo mais nítido: justiça. O empréstimo fraudulento morreu no momento em que a acusação federal aterrissou. Bancos não executam contratos ligados a crimes, especialmente quando a garantia foi roubada. A matrícula está limpa agora. A casa é minha legalmente, moralmente, completamente. Eu não vendi o solar dos Valença. Isso teria sido fácil, lucrativo, mas o vovô não me deixou este lugar para eu lucrar e fugir. Ele deixou para provar um ponto. Estou reformando a ala leste. Até a próxima primavera não será apenas uma mansão. Será o Santuário Nicolau Valença, uma casa de transição para mulheres escapando de abuso financeiro e patrimonial. Estou pegando a prisão que minha mãe construiu e transformando-a em uma fortaleza para pessoas como eu. Estou na varanda, vento no meu cabelo, bebo chá Earl Grey na xícara de porcelana premiada da Beatriz. Aquela que ela mantinha trancada, aquela pela qual ela gritou comigo quando eu tinha 12 anos. O gosto é melhor agora. Lá dentro, a biblioteca está restaurada. A mancha sumiu. O tabuleiro de xadrez do vovô está montado no meio de um jogo, exceto que fiz uma mudança. 2 peões pretos estão faltando. Meu celular vibra. Uma tentativa de chamada, a cobrar da penitenciária. Beatriz liga semanalmente. Às vezes Guilherme tenta também. Eles querem dinheiro para a cantina da prisão. Querem explicar. Querem me culpar. Eu não discuto. Eu não sinto raiva. Abro meus contatos, toco em mãe e aperto bloquear. Depois, faço o mesmo com o irmão. Eu não herdei apenas uma casa, vovô. Herdei minha dignidade. Herdei o direito de dizer não. Eles pensaram que eu era fraca porque eu era quieta. Pensaram que eu era estúpida porque servia café enquanto eles tramavam. Esqueceram o que o Senhor me ensinou. No xadrez, as peças silenciosas são frequentemente as que estão armando a arapuca. Você não precisa virar o tabuleiro para vencer. Só precisa deixar seu oponente fazer o movimento errado. Tomo mais um gole. Olho para o horizonte cinza, depois de volta para o tabuleiro. Cheque-mate, vovô. Se você já teve que ser mais esperto que um parente tóxico que vivia sob o seu teto, compartilhe essa história. Deixe que saibam que estamos observando e somos pacientes.